Poucas vezes vi alguém tão mal educado desportivamente como esse rapaz Neymar. Nós estamos criando um monstro no futebol brasileiro. É um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Seria o maior jogador depois do Pelé. Uma das maiores decepções em termos de não ganhar a Copa do Mundo. Essa imagem talvez seja uma das imagens mais tristes do futebol brasileiro dos últimos anos. Porque não era só mais uma derrota em Copa do Mundo, não era só mais uma eliminação dolorida, era a despedida de um jogador que carregou a seleção brasileira por mais de uma década. Um jogador que, você gostando ou não, marcou uma geração inteira. E talvez seja isso que torna tudo tão pesado. Porque quando a gente fala de Neymar, a gente não fala apenas de futebol, a gente fala de expectativa, de esperança, frustração, de talento, de memória e de tudo aquilo que o torcedor brasileiro sonhou viver de novo. E eu acho que isso pega ainda mais pra quem é da minha geração, porque a última vez que o Brasil foi campeão do mundo, eu tinha 2 anos de idade. Ou seja, eu sou de uma geração que cresceu ouvindo que o Brasil era o país do futebol. Crescemos vendo reprises do Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, mas nós nunca vimos a seleção levantar uma Copa do Mundo. A gente cresceu com a história do Penta, mas não viveu o Penta de verdade. E quando o Neymar apareceu, parecia que finalmente a nossa geração teria um craque para chamar de seu. Um jogador capaz de fazer o Brasil sonhar de novo. Um camisa 10 com drible, personalidade, alegria, ousadia e aquele jeito brasileiro de jogar bola que faz tanta gente se apaixonar por futebol. Quando o Neymar surgiu no Santos, era impossível não parar para assistir os jogos do Santos. Mesmo quem não era santista gostava de ver os jogos do Santos. Neymar jogava como se estivesse brincando de bola na rua com os amigos, mas decidia jogos grandes. Fazia gol impossível, driblava meio time, procurava, dançava, sorria, chamava a responsabilidade. E para um país que sempre teve uma relação quase emocional com seus craques, Neymar parecia ser o próximo nome dessa linhagem. Depois de Pelé, Romário, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Kaká, vinha o Neymar, o menino da vila. E talvez o mais impressionante é que ele correspondeu muito cedo a isso. Aparentemente, o raio caiu 2 vezes no mesmo lugar. Neymar ganhou Libertadores pelo Santos, foi pro Barcelona e formou um dos ataques mais absurdos da história do futebol. Ganhou o Champions League, fez gols decisivos, deu assistências e encantou o mundo. Naquela época, parecia só questão de tempo até ele ser eleito o melhor jogador do planeta. E mesmo que a bola de ouro nunca tenha vindo, uma coisa parecia ser dita: Neymar foi, durante muitos anos, um dos jogadores mais talentosos do mundo. E não é só isso, foi um dos jogadores mais divertidos de assistir, porque Neymar, ele nunca foi apenas eficiente, ele era diferente. Neymar tentava coisas que outros jogadores nem imaginavam. Ele carregava um tipo de criatividade que parecia a cara do futebol brasileiro. Aquele futebol de rua, de improviso, de coragem, de quem não tem medo de errar, tentando fazer algo bonito. E talvez seja por isso que tanta gente se conectou com o jeito dele jogar bola. Neymar fazia o futebol parecer leve, alegre, só que com a seleção brasileira, a história sempre teve um peso maior. Porque no clube, Neymar era um craque, mas na seleção, ele virou a esperança de uma nação inteira. A camisa 10 do Brasil não é uma camisa comum, era a camisa de Pelé, de Zico, de Rivaldo, de Ronaldinho Gaúcho. A camisa 10 do Brasil carrega uma história que não perdoa muito. E Neymar recebeu essa camisa em uma época que o Brasil já vivia uma seca de Copa do Mundo e também de grandes craques. Então, durante mais de uma década, toda grande competição parecia girar em torno da mesma pergunta: será que agora o Neymar leva o Brasil ao Hexa? E talvez essa seja uma das perguntas mais tristes da história recente da seleção. Porque não era uma pergunta sem sentido, não era um delírio do torcedor. Neymar tinha um talento para isso e o Brasil tinha tradição para ser hexa novamente. Em vários momentos parecia que podia acontecer, mas em 2014, talvez tenha sido a maior ferida do futebol brasileiro até hoje. Neymar estava jogando em casa, era a Copa do Mundo no Brasil, ele era o grande nome daquela seleção. Quando o Neymar estava em campo, o torcedor sentia que alguma coisa poderia acontecer. E aí veio a bendita joelhada. E ali, de repente, a Copa do Neymar acabou. Poucos dias depois, sem o Neymar, o Brasil levou 7-1 da Alemanha. Uma das maiores humilhações da história do futebol. E mesmo que ninguém
possa afirmar que com o Neymar seria diferente, é impossível a gente não pensar e se? E se o Neymar tivesse em campo? E se ele tivesse chegado inteiro na semifinal? E se aquela Copa tivesse sido o grande momento dele? Esse foi o primeiro grande capítulo de dor da história de Neymar com a seleção. Depois veio 2018. Neymar chegou à Copa vindo de lesão, mas ainda assim era o principal jogador do Brasil. Ele ainda era o cara em quem todo mundo depositava esperança, mas dava pra perceber que as coisas não estavam tão simples. O Brasil caiu para a Bélgica. Mais uma eliminação, mais uma frustração, mais um ciclo terminado sem a Copa do Mundo. Em 2022, talvez tenha sido ainda mais cruel, porque ali o Brasil tinha um elenco muito forte. Talvez o melhor elenco desde 2002. O Brasil tinha talento, tinha juventude, experiência e uma sensação real de que dava para ir longe. E contra a Croácia, Neymar fez um golaço na prorrogação. Um gol que parecia ter mudado a história do jogo. Naquele momento, parecia que finalmente ele tinha um grande lance dele em uma Copa do Mundo. O gol que levaria o Brasil para a semifinal. O gol que seria lembrado como o momento em que Neymar finalmente assumiu o lugar que todo mundo esperava dele. Só que poucos minutos depois, a Croácia empatou. O jogo foi para os pênaltis e Neymar nem chegou a bater. O Brasil foi eliminado. E aquela imagem do Neymar chorando no gramado virou mais uma cena difícil para o torcedor brasileiro guardar na memória. E agora, no fim dessa trajetória, tudo terminou de uma forma... Neymar ainda estava ali, ainda tinha talento, ainda tinha toque, ainda tinha visão de jogo, mas já não era mais o mesmo jogador fisicamente. O tempo tinha passado, as lesões pesaram e o corpo já não respondia como antes. E essa talvez seja uma das coisas mais tristes do futebol, quando a cabeça ainda sabe o que fazer, mas o corpo já não acompanha no mesmo jeito. Na eliminação para a Noruega, Neymar marcou seu último gol, um gol de pênalti nos acréscimos, mas aquele gol já não mudava a história do jogo. Era só um último gesto, um último momento, um último capítulo com a camisa da seleção. E quando o apito final veio, Neymar caiu no gramado. Chorou, orou, foi abraçado pelos companheiros. E ali, de alguma forma, parecia que todo mundo entendeu. Não era apenas o Brasil saindo de mais uma Copa, era o Neymar se despedindo da seleção. E existe uma ironia quase cinematográfica nisso tudo. Porque Neymar, ele estreou pela seleção brasileira naquele mesmo estádio em 2010. E 16 anos depois, no mesmo lugar, a história dele com a camisa do Brasil... E sim, isso é muito triste. Mas também é bonito de uma forma estranha, porque poucos jogadores têm uma trajetória tão simbólica. Poucos jogadores carregam tanta história, tanta expectativa e tanta emoção dentro de uma camisa. E por mais que a Copa do Mundo nunca tenha vindo, Neymar se despede da seleção... E isso, na minha opinião, não dá pra discutir. Foram 130 jogos, 80 gols, 59 assistências e o maior artilheiro da história da seleção brasileira. Um jogador que passou Pelé em gols pelo Brasil. Um jogador que participou diretamente de quase 140 gols com a camisa da seleção. E esses números são absurdos. Mas ainda assim, quando falamos de Neymar, os números parecem pequenos perto do que ele representou. Porque Neymar não foi só estatística, ele foi memória do que é o futebol arte. Foi aquela arrancada que fazia a gente levantar do sofá. Foi aquele drible que parecia impossível. Foi aquele jogador que fazia uma criança pegar uma bola e tentar imitar ele. Foi o cara que durante anos que ainda dava. E talvez essa seja a parte mais importante da história do Neymar. Neymar fez a gente acreditar e fez a gente se encantar com o seu futebol. Mesmo quando aquela seleção não era a seleção mais forte do mundo, mesmo quando o Brasil parecia perdido e mesmo depois de eliminações doloridas, de lesões, críticas, a gente sempre olhava pra ele e pensava, e se o Neymar tivesse bem? Com certeza daria. Poucos jogadores conseguem criar esse sentimento. Isso não é pouca coisa. Claro que sempre vai existir aquela sensação de que o Neymar poderia ter sido muito mais. Isso faz parte da história dele e é uma carga que ele vai ter que levar pro resto da vida. Talvez seja impossível falar de Neymar sem pensar nisso, sem pensar no que ele poderia ter sido pro Brasil. Neymar tinha talento pra ser o melhor do mundo. Tinha talento para ganhar a bola de ouro e ele tinha um talento para decidir uma Copa e colocar o nome dele ainda mais alto na história do futebol. Mas talvez seja muito injusto a gente reduzir a carreira dele só a essa sensação, porque às vezes a gente fala tanto de que faltou que a gente esquece tudo aquilo que existiu. E existiu muita coisa. Existiu um menino de Santos que encantou o Brasil, existiu um craque que brilhou no Barcelona ao lado de Messi e Suárez, e existiu um jogador que ganhou Champions, Libertadores, ganhou
a tão almejada medalha olímpica que o Brasil ainda não tinha ganhado e virou o maior artilheiro da seleção brasileira. Existia um camisa 10 que carregou uma geração inteira sozinho. Existia um cara que foi um artista da bola. E talvez seja isso que a gente precisa reconhecer com mais calma. Neymar, ele não teve a carreira perfeita, mas ninguém é perfeito. A carreira dele teve escolhas questionáveis, lesões no pior momento possível, críticas, polêmicas, frustrações e eliminações doloridas, mas também teve brilho, coragem, alegria, talento e recordes e momentos que ninguém vai apagar. As duas coisas são verdadeiras. Neymar foi um gigante no futebol. E sim, Neymar poderia ter sido ainda maior, mas uma coisa não anula a outra. E talvez essa seja a forma mais justa de olhar para o Neymar. Porque quando a gente fala que Neymar poderia ter sido muito mais, não é para diminuir o que ele foi. Pelo contrário, a gente só fala isso porque sabe o tamanho do talento que ele tinha. E ninguém cobra a grandeza de quem é comum, de quem não tem potencial. Ninguém sente que faltou algo de um jogador qualquer. A sensação de vazio só existe porque o Neymar fez o mundo acreditar que o teto dele era infinito. E talvez esse tenha sido o maior peso da carreira dele. Durante muito tempo, Neymar, ele foi extraordinário, mas talvez o mundo esperasse dele algo quase impossível. E tem outro ponto que precisa ser dito. Neymar teve o azar de jogar na era de Messi e Cristiano Ronaldo, e isso muda muito a percepção da carreira dele. Porque se Neymar tivesse nascido em outra geração, talvez a conversa fosse diferente. Talvez sua carreira fosse lembrada de uma forma menos injusta, mas ele viveu na era de dois monstros, dois jogadores que quebraram todos os padrões. E quando você joga na sombra de Messi e Cristiano, até uma carreira absurda pode parecer menor do que realmente foi. Por isso, aquela frase de que Neymar foi o príncipe que nunca virou rei, talvez seja incompleta. Talvez Neymar tenha sido o príncipe que nasceu durante a Guerra de Dois Reis, e mesmo assim, ele deixou sua marca. Neymar levou para o mundo a magia do futebol brasileiro. Ele pegou um pouco do improviso do futebol de rua, um pouco da ousadia de Ronaldinho e um pouco da explosão dos grandes atacantes brasileiros e levou isso para uma era muito mais física, tática e exposta. Ronaldinho jogava sorrindo em uma época em que o futebol ainda parecia mais leve. Neymar jogou sendo filmado, julgado e recortado o tempo inteiro. Cada drible virava notícia, cada queda virava meme, cada escolha virava debate, cada lesão virava sentença. E mesmo assim, ele seguiu sendo relevante por mais de uma década. E isso também diz muito sobre ele, porque talento chama atenção por um tempo, mas permanecer no topo por tantos anos exige algo que muita gente ignora, exige resistência. E Neymar resistiu a muita coisa. E talvez esse tenha sido um dos maiores erros do Brasil nesse período. A seleção se acostumou a depender demais dele. Nenhum jogador deveria carregar sozinho o peso de uma seleção como o Brasil, por mais genial que ele seja. Na história do futebol brasileiro, nenhum jogador carregou esse peso sozinho. O futebol, ele mudou. As seleções ficaram mais organizadas, mais fortes, mais táticas, mais coletivas. Hoje, talento individual ainda decide jogos, mas não sustenta uma seleção inteira sozinha. E talvez essa seja uma das maiores lições da era de Neymar. O Brasil precisa parar de procurar um salvador. Não dá para colocar tudo nas costas do Vinícius Júnior. Não dá para jogar toda a esperança no Endrick. A próxima seleção precisa ser mais coletiva, mais madura. Sim, precisa ter talento individual, claro, porque o Brasil sempre teve talento, mas também precisa ter plano, identidade, meio campo forte, variação, concentração e mentalidade para jogar mata-mata. O Brasil não precisa encontrar o próximo Neymar. Talvez isso nem exista. O Brasil precisa construir uma equipe que não dependa de um único gênio para parecer viva. E essa talvez seja a grande virada que precisa acontecer depois da despedida dele. E quando a gente olha para o futuro, ainda existe motivo para acreditar. Vinícius Júnior é um dos jogadores mais perigosos do mundo. O Rodrigo também tem inteligência dentro do campo. Endrick tem a personalidade e um potencial enorme. E o Brasil continua produzindo talentos como poucos países no planeta. Mas agora a missão é diferente. Não é substituir o Neymar, é aprender com a era Neymar. E não repetir os mesmos erros, proteger os melhores jogadores e construir uma seleção menos ansiosa e menos dependente de um único craque. Porque no fim das contas, talvez o maior legado de Neymar não seja apenas seus gols, seus dribles
ou seus recordes. Talvez o maior legado seja a lição que ele deixa. A lição de que expectativa demais também machuca, porque a história de Neymar com a seleção brasileira não terminou com a Copa do Mundo que a gente queria, mas também não terminou vazia. Terminou com um jogador que deu tudo que podia dentro das suas circunstâncias. Terminou com o artilheiro da história da seleção, com o camisa 10 que fez milhões de pessoas acreditarem. E terminou com um craque que carregou uma geração inteira de torcedores que nunca viu o Brasil ser campeão mundial, mas que viu o Neymar tentar e que viu o Neymar encantar com o seu futebol. E talvez seja isso que torna a despedida dele tão emocionante. Não é apenas tristeza pelo que faltou, é também gratidão pelo que nós vimos, porque Neymar nos deu momentos mágicos com a camisa da seleção. Nos deu alegria, esperança, nos deu raiva também, claro, porque torcedor sente tudo ao mesmo tempo, mas principalmente nos deu memória. Daqui a muitos anos, talvez a gente ainda fale das Copas que Neymar não venceu, mas também vai falar dos dribles, dos gols, da ousadia, da camisa 10 e das noites em que ele fazia o Brasil acreditar. E talvez seja assim que uma carreira como a dele deve ser lembrada, não como uma decepção, mas como uma mistura de brilho e melancolia, como a história de um gênio que não teve o final perfeito, mas que marcou profundamente o futebol brasileiro. Eu queria muito ter visto Neymar campeão do mundo com o Brasil. Eu queria ver ele levantando a taça, calando críticas, fechando a história do jeito mais bonito possível. Mas o futebol nem sempre entrega o final que a gente quer. Às vezes, ele entrega um final triste. Só que um final triste não apaga uma trajetória gigante. E a trajetória do Neymar foi gigante. Então, talvez a pergunta não seja apenas por que Neymar não ganhou uma Copa? Talvez a pergunta também seja quantas vezes Neymar fez o Brasil acreditar que ainda podia ganhar? Porque isso também importa. E por mais que o Hexa não tenha vindo com ele, Neymar deixou a seleção como um dos maiores jogadores que o Brasil já teve e inspirou uma geração inteira de jogadores. Um craque que viveu sob uma pressão absurda, um artista que jogou em uma era cruel e um camisa 10 que carregou a esperança de uma nação inteira por tempo demais sozinho. E um jogador que, mesmo sem a Copa, vai continuar fazendo parte da memória afetiva de milhões de brasileiros. E agora começa uma nova era, uma era sem Neymar. E talvez o maior desafio do Brasil seja aprender a seguir em frente, sem tentar apagar o que ele representou. Porque o Neymar saiu, mas o que ele fez pelo futebol brasileiro vai ficar. Agora eu quero saber de vocês, como que vocês enxergam a história de Neymar com a seleção? E para vocês, ele cumpriu o papel dele? Faltou uma Copa para fechar essa história? Ou a carreira dele já é gigante mesmo sem esse título? Comenta aqui embaixo, deixa o like no vídeo e se inscreve no canal e vamos acompanhar junto esse novo capítulo da seleção brasileira, porque a era Neymar acabou, mas a esperança do torcedor brasileiro, essa nunca vai acabar.